Começando um Conversa Política com o doutor agora, Amador Cordeiro Batista Filho. Virou doutor então, Amador? Sim. Sim? E uma discussão que o Amador, o doutor agora Amador, levantou foi sobre a questão da educação física. A esquerdização do pensamento na educação física. Traduz isso para mim, Amador. Bom, de certa maneira, até as minhas dificuldades para conseguir um doutorado pode mostrar o que você perguntou. Então, eu só fui fazer o meu doutorado recentemente, justamente por ter um pensamento divergente daquele que hoje é consensual e entendido na academia, na pós-graduação e tanto na licenciatura, nas obras didáticas. Isso acontece desde a década de 80, basicamente, né? Com a introdução do pensamento marxista via o curso de pedagogia, através do professor Demerval Saviani, que doutorou os primeiros professores da área de educação e que, por sinal, ocuparam esses cargos e formaram gerações de professores. Muitos deles, hoje, por exemplo, ocupam uma posição na UEL, de formadores de professores. Mas o que muda em relação... Por exemplo, você divide em dois pensamentos a educação física. No ensino da educação física. O que é um e o que é outro? Tá. O que eu tento dizer, que a maioria ainda não conseguiu visualizar, é que a educação física esteve no Brasil, ao longo do século XX, até a década de 80, profundamente ligada aos militares. E por conta da Guerra Fria e do que aconteceu no Brasil com o golpe militar, né? O golpe de 64, a partir da década de 80, com a redemocratização, a polarização conduziu todo o curso para o outro extremo. Então, ao invés da biologia, vamos falar de cultura, que seria uma divisão aí nas ciências sociais entre natureza e cultura. Como é que você coloca, por exemplo, você explica o ensino da educação física sobre esse aspecto da biologia? A educação física, ela foi criada no século XVII enquanto disciplina. É aí que está a identidade dela, uma disciplina escolar. Só que isto remete ao que aconteceu na Grécia com o Hipócrates e a pesquisa científica. Ele viu que a atividade física tinha relação com a saúde. Quando a educação física aparece como disciplina escolar, esse é o objetivo principal dela. Tanto que John Locke, que é o mentor dessa ideia, ele era médico, mas também pai do liberalismo e também do empirismo britânico. Então ele era um grande pensador. A ideia de educação física enquanto concepção demorou então mais 100 anos para entrar na escola. Isso vai acontecer no final do século XVIII. Quer dizer, a ideia original como disciplina escolar. Como disciplina escolar. Por quê? Mas não para preparação física, digamos não, assim, mas para saúde, para busca da saúde. Para justamente apontar o seguinte: no período do Renascimento, ficou muito claro que você tinha uma educação intelectual e ele pensou, tem uma educação emocional, necessário, portanto, também uma educação do físico. Então, não só do intelecto, mas também do físico. Com o nacionalismo, a Revolução Francesa e a importância dos militares para a sociedade brasileira, a educação física entrou por esta via. E com isso, ela não andou junto com as demais licenciaturas. E na educação física, portanto, você não tinha uma formação de professor ou de professores como você encontraria comumente em qualquer outra licenciatura. Então, isso já remete a uma polarização ideológica no período de redemocratização. Porque se você está saindo de um golpe militar, obviamente você quer se distanciar desse golpe. Rever tudo, né?
Tanto que eles pensaram em criar uma nova educação física. Da mesma maneira que a Revolução Francesa tentou criar um novo homem. E isto fez com que o conteúdo esportivo, porque a educação física não tinha pesquisa científica, não tinha pós-graduação, então ela obviamente tinha que parasitar outras áreas para definir o seu conteúdo e o professor, portanto, ensiná-lo. E durante décadas o esporte vingou como conteúdo principal e central. Depois desse período, a partir das críticas políticas, esse conteúdo foi esvaziado e entrou no lugar algo chamado de cultura corporal. Traduz isso. Cultura corporal, como assim está expresso, né, pressupõe que educação física tem a ver com códigos linguísticos, como está hoje na LDB, e não com atividade física, como hoje no mundo se pensa. A partir da década de 70, a atividade física como campo de pesquisa frutificou nos Estados Unidos e depois no resto do mundo, e hoje tem um valor importante por conta da obesidade mundial, de problemas de doenças como doença do coração, pressão alta, diabetes. E a atividade física é quase como um remédio, funciona então como algo que promove a saúde, e não só atuando, portanto, como prevenção. Isto é hoje o que se estabeleceu, ou está se estabelecendo como o ponto central, o conteúdo a ser ensinado no mundo e que está relacionado com essa disciplina chamada educação física. Mas essa mudança que você disse que houve com a redemocratização, com esse pensamento de esquerda sendo implantado também na educação física, na prática, o que mudou na formação dos alunos? Muito. Então, antes de mais nada, a atividade física é um conhecimento, ou a atividade física pressupõe um conhecimento prático, experiências práticas. Se você não tem essas experiências práticas, especialmente durante o período escolar, onde você irá adquiri-las? Ao você trocar a atividade física como conteúdo principal nas aulas de educação física por cultura corporal, você começa a trabalhar sobre questões políticas, sobre expressão corporal, sobre a cultura de uma determinada comunidade. Você agrega elementos que são mais pertinentes à sociologia, à antropologia, que tem um componente, portanto, mais linguístico, cognitivo, do que necessariamente que nós chamaríamos de prático. E, tá bom, mas assim, para o aluno, melhorou ou piorou? Se nós pensarmos que as pessoas hoje sofrem de doenças relacionadas à falta de atividade física, exemplo, claro, a obesidade, tanto em jovens como em adultos, dá para ter uma dimensão da importância dela hoje. E, embora a pós-graduação e o conhecimento científico tenha apontado para essa direção, é difícil você encontrar um professor que atue com essa perspectiva. Essa é a questão da minha tese. Por que esse conhecimento tão importante produzido na pós-graduação, no ensino superior, não chega, portanto, à sala de aula, ou o que eu chamo de ensino inferior, porque ele, de certo modo, é tratado assim. Tá? Você tem redução de carga horária, você tem uma pouca preocupação com o que está sendo ensinado, porque politicamente esse modo de ver as coisas predomina. Então já é admitido como algo estabelecido, não é necessário nenhuma discussão. Quem irá discordar disso? Bom, a pós-graduação, a pesquisa científica, quem reflete sobre o que está acontecendo com a educação física e qual é o rumo que ela tem tomado no mundo e não no Brasil. Que rumo que ela tem tomado no mundo e como é que está no Brasil hoje? Como é que a gente consegue fazer um paralelo do ensino de educação física nas escolas entre os outros países e o Brasil? Um autor chamado Ken Hardman fez um diagnóstico da educação física mundial. E ele detectou, entre outras coisas, que até a década de 90, início de 2000,
No mundo todo, o que você encontra é o que se chama de rola-bola. É o professor que entrega a bola para a criança e ela se diverte e não há mais nenhum outro compromisso educacional. No Brasil, isso também acontece. Porém, agora, com o avanço do conhecimento científico sobre atividade física ou exercício físico, isso tem mudado no mundo todo. Então, esse conhecimento passou a ocupar o lugar do rola-bola. Mas no Brasil, ele não encontra espaço porque você tem um empecilho que é essa ideologia, que é esse pensamento acadêmico chamado de cultura corporal, que vê, então, a educação física como atrelada a movimentos ou não a uma parte orgânica, não como uma prática entendida como comportamento, mas movimento dentro de uma concepção antropológica e sociológica, como expressão de uma comunidade, expressão cultural de uma determinada comunidade. Então dá para dizer que em outros países a atividade de educação física nas escolas está deixando de ser um momento apenas de recreação para ser algo mais relacionado à prevenção para uma boa saúde, ou não? Em contrapartida, no Brasil, ainda a gente está pensando de uma forma diferente. Tá. Assim, melhorando um pouquinho a sua pergunta, então, prevenção, geralmente, os médicos lidam com ela. A ideia de atividade física é parte de um movimento ainda mais amplo, de promoção, tá? De permitir que a pessoa entenda o que é saúde e, antes de ficar doente, portanto, ela já saiba o que fazer. E esse fazer envolve justamente o que você apontou. Ela precisa participar de atividades práticas. E isso inclui recreação, inclui jogos, inclui esporte, porque a partir de agora essas ações ou práticas, e isso inclui o esporte que perdeu o valor, perdeu em termos de conteúdo a ser ensinado nas escolas, um papel que ele tem para quem lida com atividade física, que é servir de meio para motivar a criança a praticar. Porque enquanto você explica, você está atendendo um componente cognitivo da aprendizagem. Mas a educação física ou a atividade física vai além do componente cognitivo. Por isso que ela tem uma especificidade. Ela tem algo que lhe é próprio e peculiar. Nenhuma outra disciplina na escola tem esse componente. Daí a razão de ter um espaço fora da sala de aula, onde as crianças, os jovens possam se dedicar a práticas. E isso inclui justamente todos esses elementos da nossa cultura que vão servir de meios, veículos para a mudança de comportamento, para motivar a criança para o resto da vida a praticar uma atividade física. Que conclusão você chegou? É possível mudar essa relação da educação física nas escolas hoje no Brasil? E de que forma? É muito difícil se nós atentarmos para o seguinte aspecto. Foram mais de 30 anos, formações de professores, ou seja, a formação do professor tem que mudar. E isso requer que os novos professores entendam o que está acontecendo. Mas as licenciaturas são dominadas por um pensamento radical de esquerda. Então é preciso, primeiro, que saia essa geração, que entre uma outra com um pensamento menos dogmático, com uma visão mais pluralista, que tenha uma compreensão melhor do que é ciência, uma compreensão melhor do que é educação, e não apenas no sentido de a função da escola é mudar o mundo, é transformar a realidade social, ao invés de compreendê-la, ao invés de se buscar o conhecimento verdadeiro relacionado, portanto, à atividade física, a questões fatuais envolvidas na prática do exercício físico. Quer dizer, na verdade você tem que recomeçar o trabalho, né? Você tem que reeducar quem ensina para que esse conhecimento chegue nas escolas, obviamente na prática esportiva. Não há outra alternativa, até porque a literatura educacional ela é clara. Não há reformas educacionais que consigam atingir as metas previstas se não envolver o professor ou a formação
de professores. Amador, obrigado pela conversa, espero que isso tenha ajudado bastante quem está nos vendo. E olha, se você quiser ver a tese de doutorado do Amador, é só entrar aqui na Universidade Estadual de Londrina, né? Na biblioteca, é isso? Tem que tentar entrar no site da biblioteca e ver se já está disponível, ou procurar lá mesmo um volume disponibilizado você vai ter no arquivo. Vai ter um arquivo digital, é muito interessante essa tese. Tá? Muito obrigado para você que nos ouviu. E se você gostou, espalhe para os amigos e até uma próxima. Valeu, Amador. Obrigado. Obrigado.